E no Vozes Marcantes de hoje eu vou conversar com mais outra figura espetacular, mais uma voz marcante, né? Que passou pelas emissoras e realmente foi tempos assim muito grandes. Foi da Rádio Itapuã, foi da 104. Essa figura aqui tem uma trajetória enorme de rádio, viu? E eu falava muito na primeira entrevista que eu fiz com Tina Campos desta figura. Eu estou falando do meu querido e amado irmão em Cristo, Leleco Júnior. Seja bem-vindo, Leleco. Que prazerzaço, viu? Mas eu vou te falar, faz muito tempo que eu não ouço essa vinheta que você cantou aí. E aí deu até um... Feliz! Leleco! E eu me lembro de quando eu vim trabalhar aqui em Salvador, eu acho que eu tinha 18 anos. Sim. Isso foi em 90. E quando eu fui trabalhar na Itapuã, os locutores precisavam ter a chamada vinheta, essa que você cantou, né? Sim. De apresentação, e eu não tinha. Então a rádio disse, não, você só pode entrar no ar, era o Luiz Henrique, né? Que era meu chefe. Sim. Com a vinheta. Então a gente vai encomendar para fazer uma. Aí contratou o estúdio de um músico chamado Ademar, banda da Cor. E aí o Ademar me ligou, Leleco, como é que você quer a sua vinheta? Eu falei, cara, eu gostava muito de ouvir uma vinheta de um radialista muito antes de mim, chamado Cláudio Amaral. Hoje ele mora em Natal. E a vinheta dele era assim, ei, Cláudio Amaral, Cláudio Amaral. Ele, bom dia! Aí, Cláudio Amaral. Aí eu falei pro Ademar, né? Falei, Ademar, eu queria fazer alguma coisa assim, mas não pode ser igual a Cláudio Amaral, porque é a Amaral da Rádio Sociedade, então, mas eu queria alguma coisa mais ou menos assim. Aí ele chegou e falou, então eu vou fazer assim, Leleco Júnior, E aí ele fez, né, realmente, e entrava uma bateria, assim, uma coisa, tudo, Leleco! Feliz! Leleco Júnior! E realmente, quando eu entrei no ar, assim, com essa vinheta, poxa, parecia que abria, assim, um portal na minha vida. Dá uma energia, né, Leleco? Dá aquela energia, assim, né? Nossa! Levanta, e você... E aí eu criei um slogan que eu entrava, porque também, o Luiz Henrique, que foi meu chefe, você tem que ter um slogan, todo mundo tem um slogan. Jefinho é simpatia. 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 Tá falando com ele na intimidade, Jefinho, né? Simpatia. Minha amiga e tal. E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí, no dia que eu botei a vinheta, Leleco Júnior, me veio na mente assim, feliz. Feliz! E aí eu falei, feliz! E aí entrava, né, tudo ZYC 295 97,5 digital, rádio. Isso. Inclusive entrava com aquela trilha tan 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 tan. Aí você falava, né, ao vivo. É verdade. E aí um ano depois, acho que no mesmo ano, a gente, Luiz Henrique, ele pediu para que a gente mudasse o programa Tarde na Itapuã, que eu apresentava, que ele aí criou um quadro que foi História de Amor, e também eu tinha uma música na abertura, assim, né, que eu não vou saber cantar, mas era um jingle, assim, juntos com Leleco, feliz na tarde da Itapuã. Sim. Era uma música, né, que entrava. E para encerrar também, a hora era tudo que você quer ouvir na tarde da Itapuã. Maravilha, viu? Leleco, a gente começa perguntando como foi que você começou a tua carreira no rádio?
comecei, eu nasci em Itabuna, não sei se vocês conhecem, mas sim, Itabuna, já ouvi falar. Né? Terra de Jorge Amado, enfim, aquela novela dos livros, né? Gabriela. E eu já gostava de jogar bola na rua, e eu era até um bom jogador, mas a verdade é que mais do lado de fora do que jogando bola mesmo. E quando eu ficava lá de fora, eu ficava enchendo o saco dos meus colegas que jogavam bola, né? Então, tipo, eu ficava imitando o narrador de futebol quando os meus colegas estavam jogando, né? Então eu tinha umas brincadeiras horrorosas. Por exemplo, um colega meu, a bola vinha batida no peito dele, né? Digamos, e aí eu falava assim, matou nos seios bem. Rapaz, os caras ficavam zangados. Ô, passei você, Leleco, cala a boca. Enfim, nem era Leleco ainda, era o Wesley nessa época. Sim. E aí nisso, uma pessoa que eu não sei quem, falou para um rapaz que era o diretor de uma rádio, e ele era vizinho da minha casa. O nome dessa pessoa chamada Alex Taravena, ele é chileno, eu até encontrei ele agora em dezembro, depois de 30 anos, ele mora hoje em Fortaleza, trabalha em outro setor, deixou a carreira de rádio. E aí ele me fez um convite, você quer ir lá na rádio fazer um teste, só para você? Eu achei aquilo bacana, assim. Aí eu fui e fiz um teste, né? Ele disse, quanto você tem? Eu falei, tenho 12. Pô, você é muito novo, não dá para você trabalhar aqui. Então eu falei, mas deixa eu ficar aqui. Aí ele falou, então você vai ficar aqui uma vez por semana, você vem e fica gravando aqui. E aí eu acho que eu fiquei um ano lá gravando testes, gravando, ensaiando, como fosse entrar no ar, gravando comercial. Sim. Aí um dia alguém precisava de uma voz diferente. Ele falou, vou botar você para gravar um comercial. Gravei o comercial. Depois saíram os 2 locutores, ele disse, Lelé, tá precisando de uma pessoa aqui, você não quer fazer não um estágiozinho no final de semana, uma coisa assim? Mas seu pai tem que vir aqui assinar. Aí eu falei com meu pai foi lá, assinou como responsável, e eu aí comecei, acho que entrei no ar com 13 anos, por aí, no final de semana, tá na hora e tal. Isso foi em 1984, por aí, faz tempo, né? E daí eu fui pra rádio AM, fui trabalhar com esportes, e gravar vinhetas. Eu conheci um outro profissional lá chamado Roberto Menezes, que me ajudou muito. Depois eu fui parar com 15 anos. Eu fui escolhido, na época, minha voz, para ser locutor de chamadas na primeira TV que foi lançada lá no interior da Bahia, a TV Cabralha, era a Rede Manchete na época. Hoje essa TV é Record. Sim. E aí eu fui contratado de novo. Meu pai teve que assinar na época como responsável. E aí aos 15 anos eu já estava como locutor da TV e locutor de um FM lá. Depois eu fui para São Paulo aí com 16 anos. Eu passei num teste lá para fazer o curso profissionalizante de rádio. Naquela época não tinha faculdade de rádio, era jornalismo. E tinha um único curso em São Paulo, do Senac, que era o curso que os profissionais da Globo faziam. Eu lembro que na época, quando eu fui fazer, o cara disse, aquele cara que você vê lá no STP, William Bonner, ele fez o curso aqui o ano passado. Então, eu fiz esse tempo, morei um ano lá em São Paulo e me formei lá. Voltei para Itabuna, não consegui trabalho, fiquei ali batalhando e tal, mas fui parar numa rádio AM. E aí um dia eu trabalhando, apresentando esportes, um operador disse, Leleco, eu vi aqui uma rádio que está inaugurando em Salvador, acho que isso é 1990 já, e chama-se Rádio Globo AM. Eles estão procurando locutores para fazer teste. Eu falei, então eu vou lá. Peguei o endereço, vi no final de semana, né? Eu via na porteria, não tinha parente ninguém aqui em Salvador. Então na segunda-feira eu fui lá, era na TV Itapuã, no Sistema Nordeste, e pedi para falar com o responsável. Enfim, acabei que eu consegui falar. E o diretor disse, olha, já está completo o time, já passaram as inscrições. Aí eu pedi, o nome dele é Jorge San Martin. Eu disse, seu Jorge, eu
eu queria te pedir mais uma vez, me dá uma oportunidade. Eu pedi 3 vezes. Ele disse, não dá, tá cheio, né? Na terceira eu falei assim, olha, deixa eu fazer um teste, que eu vou viajar hoje à noite para Itabuna. Eu não sou daqui, então eu já deixo aí a gravação, já deixo o registro, né? E quem sabe? Aí ele chegou e disse assim, vá até o final do corredor e procure um operador lá chamado Marinho. E aí eu fui lá, procurei. Esse Marinho é hoje o Edson Marinho. Edson Marinho, comandante da equipe de esportes da Rádio Metrópole, que inclusive inclusive é parceiro nosso, a Rádio Metrópole é parceira nossa. A gente transmite, a gente faz cadeia, né? Sempre quando tem jogos e quando tem a gente transmite um programa esportivo também todo sábado também. E aí, enfim, eu fiz o teste, que era ler o jornal à tarde, fazer algumas coisas. De repente, ele saiu correndo e foi chamar algumas pessoas que eu não sei quem era, eu estava no estúdio, e aí apareceram umas 11 pessoas na frente. Já era, na verdade, a equipe da rádio que ia ser lançada, ele estava em reunião. Uhum. Então, nesse primeiro dia, eu já conheci o Cláudio Luiz, César Versiani. Sim. Tinham vários profissionais. Figuras boas. E aí o seu Jorge mandou desligar a fita e me chamou. Falou, rapaz, presta atenção, eu gostei muito do seu teste, você está aprovado. Eu vou fazer o seguinte, a equipe está fechada, eu vou diminuir 1 hora de cada um para poder te contratar, tá? Você trouxe roupa? Falei, não. Você tem algum lugar para ficar aqui? Não. Você trouxe documento? Não. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai então lá para Itabuna, pega a sua roupa, pega seu documento, pega as suas coisas, e será uma segunda-feira. A rádio vai inaugurar na próxima segunda-feira. Então você já tem que estar aqui sexta para treinar sábado, domingo, porque você vai abrir a rádio. Caramba. Você vai inaugurar a rádio às 5 horas da manhã. De segunda-feira. Você tá falando sério? Você vai abrir. Não dá nem para acreditar, né? A minha chegada aqui em Salvador, na Rádio Globo AM, né? E essa rádio, ela só durou talvez 1 ano, não deu muito certo. Uns 6, 7 meses ela não pegou aqui. Era um projeto na época inovador, uma rádio só de notícia, né? Uhum. E depois se tornou. Ela começou com Globo AM, depois se virou CBN. Sim. E enfim, depois acabou. E aí eu fiquei meio que desempregado. E fui vender salada de frutas ali na Barra, estava feliz ali. Já montei até com 2, 3 meses uma pequena distribuidora de salada. Quando eu recebo, né, naquela época era difícil ter telefone em casa, celular não tinha, eu recebo um recado, tipo como fosse um papel, uma carta embaixo de onde eu morava num apartamento ali em Brotas, por ali. Era Cláudio Luiz, um grande amigo meu, né, que eu fiz amizade na rádio. Cláudio Lelé, tem uma vaga na Piatã FM. Olha. E eu indiquei você, os caras querem te conhecer. Vamos lá, fazer um teste. Aí eu fui fazer o teste na Piatã. E acabei passando, fui trabalhar de madrugada, e aí o locutor foi da folga, mudou de rádio, sobrou a vaga de folga, se foi folguista. Depois folguista, eu fui trabalhar de manhã, depois trabalhei de tarde, né? E quando eu estava lá, na Piatã, eu estou acelerando para contar. Tranquilo. Né, os lugares onde eu trabalhei. Fique à vontade. Na Piatã, aí tinha uma rádio chamada Manchete. Manchete FM. E precisavam de um locutor para trabalhar. São 16 horas. E aí a Piatã aceitou que eu fizesse de tarde, eu fazia Piatã, de madrugada eu fazia Manchete, fazia essas 2 rádios. Depois de um ano e pouco, Luiz Henrique assumiu a Rádio Itapuã como coordenador. E eles queriam levar novos locutores. Eu estava fazendo já um pequeno sucesso na Piatã, não era muito. Sim. Num programa à tarde, onde eu sorteava calcinhas no ar, né? Mesmo? Eu sorteava. Isso foi uma coisa engraçada. Na verdade, um cliente fechou um comercial lá
de roupas íntimas, depois ficou sem dinheiro para pagar. E aí ele entregou caixas e caixas de calcinha. E aí um dia acabou o prêmio da rádio, né? Aqueles kits. E eu fui lá procurar o gerente comercial, que era um cara chamado Milton, né? Milton, acabou o prêmio pra gente sortear. Você não tem nada aí, não? Falou, Leleco, pra lhe ser sincero, eu só tenho calcinha aqui, cara. Calcinha que um cliente não pôde pagar, me deu em permuta, me deu em produto. Não sei o que eu vou fazer. Falei, posso sortear? Fazer um teste. Você que sabe. Você não tem noção. Entrei no ar. Quem quer ganhar uma calcinha? Valendo! Ligue agora, concorra todo dia no final. Choveu de ligação, hein? Não, você não tem noção, virou um negócio tão bom que depois que acabaram as calcinhas, a gente teve que comprar a calcinha para sortear. Meu Deus do céu! E aí a rádio cresceu de audiência de tarde. Caramba, Leleco! E foi muito interessante. E aí Luiz Henrique assumiu a Itapuã e ele precisava colocar um locutor pela tarde. Porque a rádio estava com pouca audiência aí pela tarde. E aí me chamou, eu falei, pô, mas eu tô em 2 rádios, Piatã. Aí ele, não, mas a proposta foi uma proposta muito boa. Enfim, acabei que eu deixei as 2 rádios e fui para Itapuã. E quando eu fui para Itapuã, eu também fui fazer a locução da TV Itapuã. Então eu fui a voz da Itapuã quase que na década de 90 e quase toda. Eu acho que eu fui de 92 a 99. Olha só. Que era aquela voz das chamadas, né? Jô Soares, 11h30. Sim. Deixa eu ver. Silvio Santos, programa Silvio Santos, daqui a pouco. Eu ficava fazendo essas chamadas, né? Eu vou até postar algumas coisas lá no canal do YouTube. Pronto, poste mesmo. Mas tinha uma abertura que eu fazia pela manhã. Bom dia, telespectadores da TV. Desejamos a vocês. Aí aparecia a programação. Sim. Enfim, eu fazia isso e fazia a locução da Itapuã FM. Aí, passado alguns meses, Luiz Henrique teve uma ideia. Disse, Leleco, como o horário da tarde que você dá é o único que a gente perde para 104, para a Força do Amor, Jorge Mendes, e ele lá lê uma carta, dá conselhos e tal, eu pensei em fazer uma história para você ler. E aí ele criou a história de amor, né? Josi, que é uma produtora lá na rádio, que escrevia muito bem, ela recebia as cartas dos ouvintes e arrumava os textos, né? E a gente começou a fazer aquelas cartas e eu não sabia exatamente como eu ia interpretar aquilo. Mas aí eu tinha 2 referências, né? Lá em Itabuna tinha um locutor chamado Henrique Queiroz, que ele lia umas cartas na rádio, no programa dele, eu não lembro, tinha um nome assim, sei lá, a carta da minha vida, uma coisa assim. Cara, ele lia de um jeito assim, muito interessante, sabe, uma interpretação boa. E aí eu misturei assim, esse Henrique Queiroz com outro que lia assim, não cartas, mas textos. Provavelmente você ouviu falar dele, já faleceu recentemente. Ed Carlos. Ed Carlos, lembro. A Rádio Sociedade. Onde estão, com quem estão. Os textos de manhã e ele tinha um bordão assim, Leilani. Você sabe onde estão? Com quem estão? E o que que estão fazendo seus filhos agora? Isso. Uma coisa assim, desse nível, né? Ele tinha uma mensagem. Eu misturei esses 2 caras e comecei a ler as cartas de uma forma assim, com bastante, digamos, intensidade. Né? Então eu não lia assim, eu lia mesmo, como se eu estivesse vivendo, né? E depois eu fui criando os bordões, porque então eu criei um bordão assim, na época, né? Porque as pessoas escreviam um pouco a carta assim. Meu amigo Leleco Stone, né? Eu tenho algo para contar que eu só consigo contar para você. Eu me chamo Leilani. Eu guardo dentro de mim muitos segredos, mas eu só posso revelar para você, Leleco. É isso mesmo. E aí eu ia lendo, cara. E aí no final
final, né, eu encerrava com: Leleco, eu quero que você toque uma canção. Isso, eu quero isso que mesmo. você toque uma canção para mexer de vez com o meu coração. Então, era interessante que as pessoas já mandavam as cartas até com esses bordões mesmo. E escolhiam a música lá no final: Leleco. É assim mesmo, Leleco, é assim mesmo. Canção pra mexer. E aí eu dizia, né? Ô, Leilane, eu toco sim a canção que eu falei pra você, Caetano Veloso. Isso, é mais ou menos isso mesmo. E aí isso deu muito certo. E também uma outra coisa que tinha nesse programa, que eu me lembrei agora, é que todo final, eu já era cristão, então todo final do programa, eu fazia um encerramento. Tinha uma pequena trilha, e aí eu lia alguma coisa, né? Eu lia um pequeno texto mesmo de 30 segundos sobre a vida. Sim. E aí entrava uma música de Roberto Carlos: Luz que ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Aí eu encerrava exatamente, que essa luz divina, que essa luz nos conduza sempre ao caminho do amor, da paz e da felicidade. E aí entrava a vinheta: tudo que você quer ouvir na tarde da Itapuã. Pronto, vai acabar o programa. Então, assim, esse programa foi aí de 1991 a 97. 97 eu saí da Itapuã. Sim. Fui trabalhar na 104. Trabalhei 2 anos na 104. Sim. De 97 a 99. E lá eu criei um programa, não deu muito certo na primeira vez, que era A Minha Vida é uma Novela. Isso, Minha Vida é uma Novela, isso mesmo. Aí, por quê? Porque lá eu fui fazer, eu não fiz o horário da tarde, lá eu fazia o horário de pela manhã, meio-dia. Eu lembro. E a carta entrava às 11 horas, e não funcionou muito. Aí depois ela entrou 11, repetia de tarde, repetia de noite. Eu lembro. Aí quando chegou 99, eu voltei para Itapuã. Eu já voltei recebendo um convite para ser o coordenador. Aí eu voltei a ler de novo História de Amor. Aí eu li História de Amor de 99 a 2001. Sim. 2001, abril de 2001, eu recebo um convite para voltar para 104 de novo. Mas aí, já como um cargo de gestor. Quando eu fui locutor. Quando eu voltei, agora já era gestor. Sim. E aí eu fiz por 1 ano, se eu não estiver enganado, de novo, Minha Vida é uma Novela. Sim. Acho que eu fiz até 2002, porque em 2002 eu já encerrei minha carreira de locução. Eu tinha 28 anos, 29, por aí. Eu saí do ar, né, e fui ser só administrador, gestor. Eu me lembro quem ficou no meu lugar fazendo o programa foi Luiz Henrique. Sim, eu lembro. Olha também. Que coisa interessante, né? O cara que mais me ajudou a eu entrar na minha carreira e crescer aqui em Salvador foi o cara também que eu encerrei a minha carreira. Isso, exatamente. É interessante, e é um dos meus melhores amigos. Eu sou até padrinho do filho dele. Tamanha a amizade e a gratidão que eu tenho, né? Eu devo muito bem, realmente. Então, em linhas gerais, é isso aí. Deixa eu ver, de 2001 eu fui até 2017 na 104. Não saí mais. E em 2017 eu fiz 45 anos, né? E eu tinha um desejo de encerrar minha carreira. Eu queria continuar mais, eu já tinha encerrado a opção. Mas aí eu queria encerrar a parte de gestão mesmo. Entendi. E me dedicar a uma outra carreira que eu tinha. Entendi. Então aí eu pedi desligamento do grupo, pedi para antecipar meu contrato, tinha um contrato lá no grupo à tarde, né? E negociamos um pouco, assim, enfim. E aí eu consegui terminar. Sim. Leleco, é um pouco isso. Leleco, você estava falando do Minha Vida é uma Novela e do História de Amor. Eu tava comentando com Tina sobre as cartas que você lia. E o que mais me impressionava, Leleco, é a tua forma de interpretação, é a tua forma de leitura, que parecia que eu estava comentando, Tina, Leleco, parecia que ele está, como é que se diz?
como é que eu poderia dizer, se colocando no lugar daquele ouvinte que estava passando por aquela situação. E aí eu me impressionava muito assim quando você lia aquelas cartas, né? E você se colocava no lugar daquele ouvinte. É uma coisa que me impressionava, Leleco. É um negócio incrível. Na verdade, assim, para lhe ser sincero, é claro que hoje, assim, poxa, isso foi 90, né? 91, sim. 2022, né? Então são 22 anos depois, né? Eu tinha 18, 19 anos. Então, não, 20 não, 30, né? 32, 90. É mais do que isso. 32, né? É isso mesmo. Mais ou menos isso. Então, assim, na verdade, Leilane, a gente vai fazendo as coisas, pelo menos comigo foi assim, e a gente não tem, eu não tive a noção do que eu estava fazendo. É como se fosse assim, você criou esse projeto aqui, você está fazendo. Isso. De repente, daqui a pouco, esse projeto toma o mundo, vira um, entendeu? Eu não sei se você criou isso pensando isso. Aí aquilo acontece. Na verdade, nenhuma, né, é verdade. Eu não tinha noção que, digamos, a gente ia alcançar o primeiro lugar. Eu ganhei prêmios em São Paulo, é verdade. De Ouro. Eu ganhei prêmios em cidades do interior aqui, que Alagoinhas mesmo, foram feitas homenagens, e outros lugares, assim, a gente bateu recorde de patrocínios. Maravilha, viu? Foram muitas coisas, assim, eu não tive noção que eu estava, que não representava isso. Às vezes eu recebo aqui recado de profissionais, de pessoas que a maioria delas eu não conheço. E um dia desse eu estava numa loja de instrumentos musicais e o vendedor me conhece, tudo bem, chegou a guitarra nova. De repente chegou um rapaz, falou, tudo bem, você é Leleco? Desculpa, mas eu queria te dar um abraço, eu queria tirar uma foto com você, porque hoje eu sou locutor, né? Ele aí falou o nome da rádio, é uma rádio aqui de Salvador. Sim. E eu me inspirei em você. Eu ficava ouvindo, eu queria ser igual a você, e eu não te conheci, porque você saiu, ninguém sabe onde você tá. E agora o cara falou, eu não acreditei, deixa eu tirar foto. Eu fiquei até surpreso, achei até que era uma pegadinha. Mas aí ele contou que ele curtia, que ele ouvia, que era pequeno, que a mãe dele, enfim, é engraçado, né? Assim, a gente fica feliz e muito agradecido a Deus, mas dizer para você que a gente tinha noção do que a gente estava fazendo, eu não tinha. Eu fui fazendo por fazer. Né? Tipo assim, te deram uma carta e você vai interpretar. Como é que você vai interpretar? Não sei, vou interpretar. É verdade. E aí eu creio que Deus, aí já é minha fé, tinha um projeto, né, especial. Por quê? Porque ali na Itapuã, como a gente conseguiu ter esse resultado, eu consegui mostrar para Luiz Henrique, isso lá em 90, 91, a chamada música gospel. Sim. Que eu tinha trazido de São Paulo, lá os discos da Banda Rara, Aline Barros, Consagração. E eu consegui convencer Luiz Henrique de tocar isso na Itapuã. Você só tinha uma rádio evangélica aqui em Salvador, que era uma rádio AM. Sim. Era a Rádio Cruzeiro. Não tocava música evangélica em rádio, principalmente rádio secular, de axé e Itapuã. É verdade. Luiz Henrique aceitou. E aí a gente colocou Banda Rara, colocamos Aline Barros. E foi demais, foi uma coisa assim linda. E eu percebi ali que, na verdade, Deus estava me usando mesmo como um mensageiro. Inclusive tem uma música de Aline Barros que você, se eu não me engano, você tocava na Rádio Itapuã, que era Se Clamares, de Aline Barros. Não me clamou daquele dia em que a dor chegou, invadiu teu peito. Era legal, viu? A Aline, eu vou te falar, eu acho que qualquer coisa de Aline é linda, assim, eu gosto muito. Eu conheci a Aline lá em Gramado com o marido dela, num evento de
música nacional. Uma pessoa assim muito bacana. Ela e o marido dela é pastor Gilmar, que era jogador de futebol. Depois a gente se encontrou aqui na rádio, ela avisou a gente na Itapuã na época. E gente fina, uma bênção, uma pessoa muito doce, ela, muito legal. Leleco, qual foi a música que tocava no rádio naquela época que te marcou? De repente você pensou assim, poxa, essa aí já me marcou, viu? Olha, a emoção, principalmente quando você trabalha com aquilo ali, eu vou te falar, eu diria que eu teria 375 por ano, né? Nossa. Então, eu vou dizer pra você, tem músicas de Roberto Carlos que marcaram pra mim, por algum motivo, porque a gente fez um lançamento, porque deu muito certo, eu tive a oportunidade de entrevistar Roberto. Enfim, aí tem músicas, por exemplo, que eu me lembro ainda da minha adolescência, eu trabalhando lá em Itapuã, que eu colocava o vinil, né? Então tem uma música mesmo que, poxa, toda vez que eu ouço ela assim hoje no YouTube, assim, eu me lembro, eu adolescente, trabalhando em rádio, é um grupo chamado Eurythmics, e a música é There Must Be an Angel Playing My Heart. Vou cantar que vocês vão lembrar, é assim: There Must Be an Angel Playing in my heart. Sim. Essa é das antigas, viu? Isso foi 83, 84. Tocava assim, por onde colocava, eu chego a fechava os olhos. Nossa, cara. E já aqui na Itapuã, as canções que marcaram foram sempre as canções dos artistas baianos, né? Sim. Do Chiclete, Netinho, né? Então, Netinho mesmo, Banda Reflexo, tempo do Axé Music mesmo, né? Banda Mel, essa galera toda. Mas Netinho, eu tocava, como era de tarde, eu tocava as chamadas músicas lentas de Netinho, né? Que pouca gente conhece, mas tão lindas. Por exemplo, ele regravou uma música que foi um clássico, ficou lindo demais, a gente tocava na Itapuã, que é essa aqui. Como eu vou deixar você? Isso! Se eu te amo. Nossa, eu tocava de tarde, assim, um arranjo bonito. E também Menina, né? Menina também, Menina. Criança. A Netinho é muito uma bom intérprete, sabe? Maravilha. Então aí, se eu for pegar essa linha aí, meu Deus do céu, tem uns forrós também, né? Sim. Mastruz com leite, magnífico. Nossa, Mastruz, meu Deus, o disco todo. Nossa, cara. Gosto muito do Mastruz. Porque forró era bom, tocava só forrós bons ali, né? Agora, realmente, as músicas que... tem as internacionais também, né? Tem uns clássicos, porque eu trabalhei depois de 2006, já bem mais tarde, eu fui fazer uma rádio que a gente chama de rádio adulta, né? Que é a rádio à tarde. Então você toca mais jazz, a tarde FM, aquelas coisas lindas de Frank Sinatra e tal. Muito bom. Né? Mas se você chegar para mim hoje, independente, Leleco, música mesmo, eu vou dizer para você, para mim são as canções realmente que falam de Jesus, né? Realmente com certeza. São, para mim, as melhores, né? Então, tem um grupo que marcou muito para mim, chamado Trazendo a Arca, né? Na verdade, muito bom, Trazendo a Arca. Toque no Altar, depois Trazendo a Arca, hoje é Davi Tasser. Isso mesmo. Então tem muita música linda ali, Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessas. É lindo demais, gente. Fala sério, coisa muito assim bom, viu? De arrebentar. Nossa. Verdade é essa. Nossa. Leleco, como era o relacionamento entre você e os seus ouvintes? Entre eu e meus quem? Qual era o relacionamento entre você e os seus ouvintes?
Olha, meu relacionamento, eu acho que ele era bom. É claro que a relação com o ouvinte, por exemplo, é bem diferente do que hoje nós temos, né? Hoje você tem as redes sociais e tal. Isso. Naquela época, você só tinha, talvez, duas formas de se comunicar com as pessoas. Ou era o telefone, e telefone você não tinha tanta facilidade, assim, não se tinha celular. É verdade. Estava chegando o celular, as pessoas ligavam do orelhão, botavam a ficha e tal. Era mesmo. E carta, né? Então, carta. a gente recebia muita carta. A gente fez uma promoção, assim, logo no meu primeiro ano, ali, primeiro ou segundo ano na Itapuã, de levar ouvintes para assistir Michael Jackson no Rio de Janeiro. E foi tanta carta no estúdio, no meu horário, mas eu deitava, assim, ela montando, fez a transmissão ao vivo, com a TV Itapuã. A TV Itapuã filmava e registrava a gente fazendo o sorteio e dizendo a pessoa que ganhou. Então, mas era uma relação boa. A Itapuã especificamente, eu diria que assim, na minha carreira, até a Itapuã, né, até o ano 2001, máximo, foi um ano que eu realmente, digamos, eu fui mais locutor de rádio, né? Eu trabalhava todos os dias, eu ia para os eventos da rádio, encontros, ouvintes, e realmente depois de 2001 eu encerrei essa carreira, então eu perdi muito essa relação com o ouvinte e tal, mas a gente conhecia. O meu aniversário é sempre dia 5 de dezembro, e eu brincava sempre que eu gostava muito de bolo de chocolate. Gente, todo aniversário meu, as pessoas mandavam 3, 4, 5 bolos de chocolate. Caramba! Ou mais. E aí a gente comia na rádio, dividia e tal, era uma festa. Então eu acho que minha relação foi muito boa, assim, né? Claro, se fosse hoje, seria maior, mais profunda, porque você tem vários meios, né, de se comunicar. Verdade. Mas ainda assim, vez por outra, eu encontro pessoas e, enfim, é mais ou menos isso. Muito bom. Leleco, a gente sabe que pra gente que trabalha em rádio, a gente sabe que rádio também é voz, né? E o Delfílio, que foi o entrevistado, ele nos contava, viu? Eu até perguntei a ele falou que você chegava lá na rádio e você aquecia a voz. É verdade isso, Leleco? Nos conte. É que é Delfílio, é? Delfílio. Delfílio de Ilhéus, Delfílio. Ele mesmo, de Ilhéus, ele mesmo. Olha, eu vou lhe ser franco. Hoje, poxa, imagine, Leilane, hoje eu tenho 50 anos, né? Então, eu comecei rádio, eu era um adolescente. Então, para lhe ser sincero, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, assim, tantas coisas que eu fiz boas, mas também tantas coisas esquisitas que eu fiz, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma mania de ser muito assertivo, né? Ou seja, perfeccionista no ar. Sim. Então, assim, eu não suportava que alguém entrasse no meu estúdio trabalhando. Porque eu errava, né? Então, o estúdio, eu ia trabalhar, ele ficava trancado dentro. Tina nos contou isso. Eu ia justamente lhe perguntar. Né? E depois, quando eu fui crescendo na carreira, e já na Itapuã, por exemplo, a gente tinha as nossas secretárias. Sim. Então, eu tinha uma secretária na frente do meu estúdio, né? Sim. Que me atendia. Eram duas. Uma era a Jaqueline e outra era Zene. Gente, eram 2 leões de chácara. Impressionante. O dono chegava, não entrava, né? O Pedrerujo, ele chegava, não entrava. Não entrava. Não tudo podia trancado. Não, se eu sinto muito, quando sair do ar, Leleco procura o senhor, mas agora não pode estar no programa. Enfim. E por incrível que pareça, os donos respeitavam, né? De tão insuportável que eu era, né? Tinha outra coisa também que eu tinha, assim, que era muito ruim. Eu acho que
Ao mesmo tempo que eu olho para mim, eu acho que eu era um cara bacana. Sim. Eu acho que eu era um cara meio chato, assim, sim, sabe? Eu hoje, olhando para mim, eu me acho chato, entendeu? Então, digamos, eu tinha uma dificuldade de manhã com humor. Eu não estava bem trabalhando de manhã, 6 da manhã, 7, não dava certo. Eu era melhor sempre trabalhando pela tarde ou à noite, sempre à tarde ou à noite. Sim. E aí, uma época, foi até com Tina Campos isso. Sim. Andrezão, ele era o gestor da rádio, à tarde, 104, em 97, quando eu fui trabalhar com ele, ele disse: Leleco, eu vou tirar você de tarde e vou botar você de manhã, 6 horas, que é para você puxar a audiência da rádio e a gente começar bem. Mas não faz isso comigo, não, vamos fazer. A locutora da madrugada era a Tina Campos. Sim. Trabalhar de 2 às 6 da manhã. Lembro. Mas eu só durei uma semana, porque 4 ou 5 dias depois, Tina Campos, a telefonista, a recepcionista, tirem Leleco de manhã, pelo amor de Deus, é insuportável. Um mau humor, uma coisa horrorosa. Aí Andrezão disse: puxa, Leleco, volta pra de tarde. Volta pra de tarde. Volta, Então, assim, tem umas coisas assim, realmente, né? Que realmente, mas as pessoas, por outro lado, os meus colegas de trabalho, as empresas que eu trabalhei, eu tenho que admitir, eles foram muito, como é que eu posso dizer, compreensíveis comigo, verdade. Porque eu comecei muito cedo e, graças a Deus, eu acho que eles tinham um carinho pelo meu talento, entendeu? Então, acabava que eu acho que também o resultado que a gente dava para as empresas e dava muito certo nessa coisa da audiência. Sim. E eu acho que isso também fazia com que as pessoas tolerassem um pouco, né? O jeito, né? Então, por exemplo, eu me lembro de Luiz Henrique fazendo a tabela da rádio. Final de semana, todo mundo trabalhava, folgava. Ele era muito cuidadoso com isso, ele nunca me botava para trabalhar de manhã. Sim. Né? Porque sábado e domingo, os locutores, que eram os locutores da semana, faziam todos os horários, né? Digamos, eu trabalhava de segunda a sexta. Isso. Das 14 às 18. Depois mudou para de 15 às 18, diminuiu 1 hora, mas era isso aí. E aí eu tinha que trabalhar ou sábado ou domingo, folgar um dia, né? Ou então, às vezes, a gente juntava com algum colega, aí eu trabalhava sábado, domingo, no outro eu folgava o final de semana inteiro. Enfim, seja lá como for, Luiz Henrique não me botava de manhã, né? Ele me ajudava. Ele me botava sempre sábado à tarde ou domingo à tarde, né? Ou então sábado no final da tarde, né? ou sábado 10 da noite. Eu gostava de trabalhar, às vezes, sábado 10 da noite, né? Porque aí eu trabalhava tranquilo, eu tinha sábado o dia todo, tinha domingo o dia todo, né? Folgava, ia lá, trabalhava sábado de 10 da noite, 2 da manhã. Era um horário que muita gente não queria trabalhar, porque tinha as festas, né? Então os locutores iam apresentar, tinha Walter Júnior, que era muito meu amigo, enfim. Grande. Eu acabava fazendo esse horário para ajudar a galera. Outra voz marcante que eu pretendo ainda entrevistá-lo, viu? Era microfone... Walter, né? Walter Júnior, ele mesmo. Walter. Walter é demais, né? Olha, vou te falar, você vai amar essa entrevista. Caramba. Pode passar o recado para ele, se você tiver aí o contato dele. Ele vai gostar do nosso papo, principalmente, né? Então, digamos que você realmente era um cara bastante assertivo e tinha um cuidado enorme tinha um cuidado enorme com a sua voz também, né? Eu tinha, olha, hoje eu não sei se é cuidado ou mania, né? Mas assim, uma coisa ou outra, mas eu tinha, por exemplo, nessa época que eu era locutor, por exemplo, eu não tomava gelado. Isso. Eu chegava 1 hora antes. Isso. Na época eu não tinha carro, então eu trazia uma bolsa
E aí, quando eu chegava na rádio, a rádio do banheiro, eu tomava um banho, trocava de roupa, me preparava. Fumava, escovava os dentes, né, usava esses negócios tipo Cepacol, né? Sim. Enfim. A verdade é o seguinte, que o período que eu fiz locução, ali foi a minha vida. Ali aquele horário meu de trabalho era tudo para mim, sabe? E talvez por isso, né? Quer dizer, eu primeiro sempre acredito a Deus, né? Ele ter levantado a minha vida. E em segundo lugar, eu acho que foi esse cuidado com a disciplina, com o trabalho. Então eu lia tudo antes de entrar no ar, eu ensaiava, eu repetia. As cartas mesmo que eu ia ler, eu lia tudo antes. Ensaiava, eu calculava onde ia falar, a música, o que eu ia dizer. Tudo era bem preparado antes. Também é uma forma de aquecimento e treinamento, né? Também. É uma forma de... exatamente. Treinava bastante e tal. E alguns colegas ficavam falando isso, né? Como é o caso de Del, né? Mas eu acho que cada pessoa também, eu não acho que tem que todo mundo ser assim. Eu acho que eu era assim porque eu via em mim fraquezas, entendeu? Eu via em mim insegurança, eu via em mim algumas dificuldades e a forma que eu enxergava de melhorar era repetir. Porque você tinha, Leleco, como Tina nos contou, né, que você tinha aquela difícil concentração, né? E o estúdio tinha que ficar trancado para justamente você ficar concentrado para ler a carta dos ouvintes, viu? Quando Tina me contou isso, eu foi risada, viu, Leleco? Nossa. Eu concentrava mesmo. Nossa. É verdade. É um pouco isso mesmo. E, enfim, é isso. Mas acredite, eu hoje faço isso para qualquer coisa, sabe? Para qualquer coisa. Impressionante. Eu me preparo mesmo. Para ministrar a palavra até, né? Né? Enfim. Assim, digamos, minha esposa sempre fala, se eu vou viajar mês que vem, 20 dias antes, minha mala tá pronta. Você já viu o quanto eu sou um cara obsessivo, né? Então é mais ou menos isso, entendeu? Eu acredito nisso. E acho que isso foi um diferencial muito na grande. Minha carreira, entendeu? Muito No meu grande. caso, eu acho que foi. Então, eu acredito assim. Leleco, quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio? A primeira oportunidade foi esse chileno genial. Eu falei o nome dele, Alex Aravena. Esse foi o primeiro cara. E ele que colocou o meu nome. Que na verdade, meu nome é Wesley Bonina. Então, eu tinha 12 anos, 13, ele disse, Leleco, não pode, naquela época, não pode de menor trabalhar em veio de comunicação. Então a gente tem que criar um nome, porque se o Ministério do Trabalho bater aqui, você não existe. E aí eu fiquei assim, pô, você tá falando sério? Sério. Era um dia de sábado até. Eu tava lá na rádio, de tarde, assim, e tava treinando, gravando. E aí ele, vamos escolher um nome. Ele pegou um papel, uma caneta, e botou assim, o que você acha de Marcelo? Eu olhei assim, eu olhei para Marcelo, eu olhei para mim mesmo. Poxa, não me vejo Marcelo, não. Aí ele riscou. O que você acha? Sei lá, acho que ele falou assim, Alexandre, entendeu? Eu aí olhei para mim também, não vejo Alexandre. Aí estava, já era final de tarde, estava passando o Cassino do Chacrinha, aquele programa que passa. E aí no finalzinho do programa, quando subiu o Lever, tinha assim, direção geral Leleco Barbosa, que era o filho do Chacrinha, que era o diretor do programa. Ele olhou assim e disse, já sei, você tem cara de Leleco. E como você é o mais novo, você é um guri,
Então você vai ser Leleco Júnior. Pronto, tá fechado. Pronto. Não me pediu nem a minha opinião. E pegou. Eu virei Leleco Júnior. É impressionante como isso pegou de um jeito lá. Assim, isso com 12, 13 anos, né? Nossa. É impressionante como apelido pega rápido. Pega. E como eu não gostei, pegou mais rápido ainda. Virou Leleco. Me chamavam de Leleco até pra ficar zangado. E aí pronto, aí depois virou, aí ficou Leleco e pronto, é Leleco. E se acostumou, né? Até na vinheta mesmo, né? Leleco. Se alguém me chama hoje de Wesley, assim, é estranho. É estranhíssimo. Virei Leleco mesmo. Assim. Leleco, eu tava vendo um dos vídeos no teu canal e aí você mostrou uma fita cassete com uma das chamadas que você fez para Zé Eduardo. Eu não sabia, Leleco, que uma daquelas vinhetas que tem até hoje na equipe dos Galácticos da Rádio Itapuã, aquela viu aí? Era você que fazia. Viu aí? Na verdade, ali foi porque quando a gente, em 2003, eu levei uma equipe de esportes para C4, né? Que Sim. Márcio Martins na época. Sim. E Zé Eduardo. E Zé Eduardo, ele me pediu para fazer um programa para ele, porque ele queria fazer um programa, assim, que fosse de esportes. Aí a gente fez o Se Liga Bocão, das 19, ele entrando no ar, entrevistando as pessoas, fazendo polêmica e tal. Só que a gente tinha um operador chamado Marquinhos de Santiago. Sim. Que é maravilhoso. E Marquinhos, que está com ele até hoje lá na esporte, na Itapuã, sim. era muito criativo. Aí Marquinhos, ele falou assim, Leleco, vem aqui no estúdio. Eu vou abrir aqui o microfone, vou deixar gravando. Faz alguma coisa aí, cara. Faz alguma coisa pra gente dar um olho no Faz alguma programa. Sonora pra ver assim. Faz qualquer coisa, né? Aí eu fui fazendo um monte de brincadeira. Tem uns áudios assim. Eu vou mandar pra você em algum momento. Mande. De bastidores, eu gravando isso. Sim. Gravo. Mas assim, você morre de rir, porque eu gravo várias vinhetas. Né? Então, tem uma mesmo que eles colocam quando o Vitória toma gol. Oh, meu Deus do céu! Tem essa, meu Deus. Tem uma outra que eles tiraram porque os ouvintes começaram a ameaçar. Mas é muito forte até. Tipo assim, eu faço um quadro, aí até aparece a voz de Ana Paula Farias, né, que tá na TV Record hoje. Sim. Ela tava comigo e ela morre de rir. Com essa Vitória, não faça isso comigo. E aí eu faço assim, um efeito assim. Ai! Rapaz! Mas é uma coisa tão feia. O cara vai e coloca isso quando o Vitória toma gol, né? Digamos, o Vitória tá jogando com o time, o Paulo, sei lá, Palmeiras. Gol do Palmeiras! Aí o cara bota esse negócio do Vitória. Minha mulher é Vitória, né? Eles acabaram tirando isso, porque realmente. Porque Marquinhos é Bahia. Então não era zanga. Ele não botava isso quando o Bahia tomava gol, né? Se o Bahia tomasse gol e ele botasse. Ai! Eu não vi. Ele só botava no Vitória. Aí deu uma confusãozinha. Então era isso, eram várias dessas gravações, várias. E aí Bocão acabou indo pra TV Itapuã, TV Record, e aí ele bota e leva esse negócio. Até no programa dele de televisão. Mesmo. Viu aí? Nossa, tinha várias. Tem uma outra também que é muito engraçada, assim. Tem essa, viu aí? É uma assim, tem viu aí, não, tem uma que é assim, Xiii. Tem uma assim também, assim.
Lepo? Lepo. Schlepo? Schlepo. Schlepo quando um chama a atenção do outro, entendeu? Chefe. Chepo! Como que disse, rapaz? Você tomou uma bronca aí. Ai, meu Deus. Que onda, viu? Mas é isso, você lembrou agora de uma coisa bacana que eu tinha até esquecido. É verdade. É isso, porque, poxa, foram 33 anos, né? Acho que vai por aí de carreira, né? É verdade. E aí eu tive a honra, né, de trabalhar em várias rádios e, por exemplo, tem uma parte assim que talvez pouca gente conheça, mas que foi agora já no final da carreira, de 2006 pra cá, que eu criei uma rádio adulta, né? Eu fiz uma rádio adulta, a Rádio à Tarde FM. Eu nunca tinha feito. Sei. Né? O meu viés era sempre de rádio popular. Então foi ótimo, eu criei um programa chamado Conversa Brasileira. Eu lembro, sim, eu faço Conversa Brasileira. entrevistas. Eu fui apresentar um programa de música dance que eu criei chamado Na Pista. Lembro. Com o DJ Wilson, eu gostava muito desse programa de sábado à noite. Poxa, tem tanta coisa assim legal que a gente vai fazendo, né? E o melhor é que muita coisa tá aí até hoje, né? Então, por exemplo, com certeza. A vinheta do programa História de Amor, a apresentação, essa vinheta, lembro como eu fiz essa vinheta. Eu queria uma voz diferente. Eu estava com um guardanapo no corredor. Eu encontrei um locutor que era da rádio da Igreja Adventista. Ele estava passando por aqui, estava indo morar no Rio de Janeiro, mas o dia ele já voltou. O nome dele é Gerson Santiago. Sim. Eu falei, Gerson, vamos aqui no estúdio comigo. Grava isso aqui pra mim. Ô, Lelé, eu tô viajando, vou pegar um voo, rapaz, por favor. Lê aqui, exatamente como tá. Aí ele leu. Um sonho. A aventura. O romance. É isso mesmo. Segredos de um coração apaixonado. História de amor. Apresentação. Leleco Júnior. Aí eu lembro que eu falei assim, dá uma paradinha. Isso. Conta até 3 e continua. História de amor. Pronto. Essa paradinha aí era uma paradinha onde era o tempo certinho de eu falar assim, o amor é tudo, feliz é quem ama. Isso. História de amor. É como se o ouvinte coloca um tema da história, né? Daquela parada e aí entra uma trilha, né? E aí... Então eu fico feliz, porque imagine, eu fiz isso há 30 e tantos anos atrás. Essa mesma gravação tá no ar até hoje, ainda bem, né? Que tá até hoje. Esse negócio aí de bocão eu fiz em 2004, 2003. É isso mesmo. Eu tô em 2022, não é isso? Isso, 2022, tempo, né? Exatamente. E as pessoas não imaginam, né? É verdade. Tem gente que nem sabe que era você que fez aquilo ali. É verdade. E tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Ai. Leleco, qual foi o momento mais forte de todas as lembranças assim, o momento mais forte de todas as lembranças nas emissoras que você passou? Olha, eu acho assim, é óbvio, né, que cada coisa, cada momento, é como se alguém perguntasse assim, qual é o seu filho preferido? O pai, eu acho que, no meu caso, eu não tenho. Eu amo as minhas 2 filhas e elas são diferentes, né? Elas têm o tempo delas para cada momento da minha vida, mas a gente ama. Agora, então eu amei cada fase, eu amei lá o início quando eu comecei, eu amei quando as pessoas não acreditavam em mim, mas eu amei, por outro lado, que outras pessoas acreditavam em mim, me deram oportunidade. Eu fui muito precoce, com 15 anos eu já tinha ganho 2 prêmios, prêmio CDL de melhor locutor, prêmio de melhor locutor, enfim. Eu tive essa honra, essa felicidade de muitas pessoas me ajudarem. Eu não fui exatamente aquela pessoa, tipo assim, ninguém acreditou em mim, olha, foi tudo... Não, é o oposto, sabe? Eu tive muitas pessoas acreditando em mim, me ajudando.
desde minha família, amigos, né? Meus amigos me ajudavam muito, meus amigos ligavam para a rádio, meus amigos faziam galera para ficar ouvindo, enfim. Eu estou aqui porque realmente eu fui muito ajudado e as pessoas acreditaram no meu talento. Agora, se eu for realmente separar assim, um momento da minha carreira, digamos, profissional, eu gosto de separar como locutor e como administrador de rádio, foram duas carreiras diferentes, né, em momentos diferentes. Então, como locutor, sem dúvida, o momento mais lindo que eu vivi na minha vida foi o momento que eu passei na Itapuã FM, né, de 91 a 97, depois voltei em 99, saí em 2001. Realmente, ali foi a minha maior realização como locutor, em todos os aspectos, né? Eu fui muito respeitado, eu fui muito reconhecido pela empresa, eu fui, para aquela época, assim, bem remunerado, eu fui bem tratado pelos meus chefes. O meu chefe, ele era meu fã, ele acreditava em mim, ele apostava todas as fichas em mim, Luiz Henrique. Meus colegas se tornaram meus melhores amigos, né? Imagine, olha o meu time, o time que eu fazia parte. A rádio abria de 6 às 10 da manhã, Jefinho. De 10 da manhã a meio-dia, Luiz Henrique. Isso. De meio-dia às 3 da tarde, Adriana Quadros. De 3 da tarde às 6 eu. Das 18 às 22, um período foi César Veciani, depois foi Cláudio Luiz. Isso, era mesmo, eu lembro. Às 22, às 2, Ney Araújo. Das 2 às 6 da manhã, Bebeto. Isso. E nas folgas, também fazendo flashes ao vivo, Walter Júnior. Então, assim, fazendo locução de noticiário comigo ali, a maior parte do tempo, eu fiz primeiro com a Adriana Quadros, mas depois ela se tornou locutora de horário. Isso. E depois foi Cida Novaes, durante muitos anos trabalhando. Sim. Então, foi o melhor momento, né? Foi meu ápice, assim, em todos os aspectos, né? Os 20 e poucos anos. Eu fui reconhecido, meu pai ficou orgulhoso de mim, eu tive as primeiras conquistas, né? De comprar apartamento, né? Comprar um carro novo. Eu já tinha carro, mas não tinha um carro novo. Sim. Né? Zero. Assim. Essas conquistas, né? Viajar, sair de férias, o reconhecimento, né? Onde eu chegava, eu era reconhecido. E então realmente foi aí essa fase da Itapuã FM, foi algo muito importante para mim. Eu sou grato até hoje, sempre que eu posso. Eu, final de ano, ligo para eles, a diretoria, mando mensagem, agradeço, porque realmente eles foram muito generosos com a minha vida e com o meu talento, né? Muito bom, viu? É isso. Muito bom. Leleco, antes de você ser um locutor, né, do tempo que você era ouvinte mesmo, você tinha alguma inspiração por algum locutor, por alguma locutora? A lista é grande. Nossa! A lista é enorme, né? Então, de novo, vai muito assim, as fases, os ciclos. Né? Mas vamos supor, eu começo muito influenciado, porque lá no interior, naquela época, a gente ouvia muito a chamada Rádio Globo, né? Sim. Do Rio de Janeiro. Então, eu começo sendo influenciado por Paulo Giovanni, Haroldo de Andrade, esses locutores lá de rádio AM do Rio de Janeiro. Depois, quando eu vou começando em rádio, eu começo a chegar lá no interior as informações de rádio FM. Sim. Aí eu começo, Davi Sesc, Bob Floriano, César Rosa, Jim Brown, né? Esses caras, eles foram assim moldando a minha locução. Aí já crescendo um pouquinho mais, eu já conseguindo pegar rádio aqui em Salvador,
Uhum. Aí veio Josenel, né? A primeira vez que eu vi Josenel no ar, assim, eu fiquei, meu Deus. Nossa. Que coisa linda, a vinheta dele. Josenel, pirracento, chamegosa. Pirraça que eu gosto. Meu Deus, pirraça, que aquilo ali é uma loucura, realmente. Esse jargão dele. E Andrezão também era demais, né? Sim, sim. E esses locutores, Tinha Nascimento, Luiz Henrique. Pois é. E essa galera, assim, eles foram gerando Ney Araújo. Uma influência. E tem um Ney Araújo, eu já conhecia aqui em Salvador, já. Uhum. Ele já trabalhando na Itaparica. Sim, assim, lembro. Novinho, chegando aqui. Maravilhoso Ney. Ele já fazia Ney Araújo com aquele vozeirão, Ney, viu? Com aquele jargão dele. Alô, preciosa. Isso mesmo. Ney Araújo. Tá. Exatamente. Tudo mas a galera que me influenciou tudo. foi essa aí. Claro que a grande influência que eu tive já lá na adolescência, o cara assim, realmente assim, mais me fez sonhar com rádio foi Anselmo Costa, né? Porque Anselmo Costa, ele é lá de Itabuna. Então ele foi o primeiro locutor de lá a fazer sucesso em FM, Itabuna, então ele foi assim a minha maior referência, e ele foi o primeiro a vir para Salvador, né? Lá de Itabuna, e a fazer sucesso aqui. Então Anselmo, ele puxou a fila, né? Anselmo Costa. Foi assim um outro para mim que foi uma grande referência também foi Oswaldinho Mil, né? Que é ator, né? E mora no Rio de Janeiro. Parou com rádio na década de 90 aqui em Salvador, depois se concentrar na carreira de ator, deixou rádio. Mas ele foi muito importante para mim. Ele tinha essa coisa, né, de ator, de brincar, era muito bacana, era muito legal. Você falou de Anselmo Costa, ele que no Cantar da Vinheta ele dizia: de frente para o sucesso. De frente, Anselmo Costa. Anselmo Costa, de frente para o sucesso. Outro que eu pretendo entrevistá-lo, eu soube que ele está em outra área agora, né? Anselmo Costa, ele tá sim. Mas dá para falar tranquilo com ele, sim. Pronto, eu gostaria até de poder entrevistá-lo. Outra voz marcante que teve muito. É tanta gente que passou. Anselmo Costa, Nailton antigo. Nailton, é verdade. Nailton. Muito legal mesmo. Nailton, eu trabalhei com ele já na Piatã. Sim. Mas eu não fiquei muito tempo. Logo quando eu saí da Itapuã, da Piatã para Itapuã. Sim. E aí ele ficou lá muitos anos, eu não sei quantos anos ele ficou na Piatã, mas ficou muitos anos. Ficou bastante, todo o tempo, né? Eu acho que hoje, não tenho certeza, mas acho que ele mora nos Estados Unidos. Quem me falou isso foi o Urias. O Urias me falou que, inclusive, ele já foi um dos entrevistados aqui por mim e ele me falou mesmo. Ele me falou. Tá aí um cara também que eu vi pouco, mas quando eu conheci ele aqui em Salvador, eu fiquei fã dele. Assim, apaixonado um pouco pelo trabalho dele. E eu nunca trabalhei com o Urias. Engraçado. Quando eu cheguei, ele foi para Piatã e eu fui para Itapuã. A gente trocou de lugar, mas a gente nunca trabalhou junto. Entendeu? Sim. Eu sucedi ele na TV Itapuã. Antes de mim, a voz da TV Itapuã era Urias. Sim. E é um cara assim, um locutor de verdade, e um amigo e um excelente colega de trabalho. Profissional, nossa. Eu amava jogar bola com o Urias. Ele tem uma canhota. Pelo amor de Deus, o Urias é muito legal, Urias, cara. Agora, a vinheta dele é que é uma delícia, hein? Urias! Urias Urias é brilhante, cara. Urias é demais. Caramba, muito bom, Urias. Caramba. É isso. O que te fez você se apaixonar pelo rádio? Eu acho que foi esse processo da imaginação. Você
a sensação que eu tinha quando eu sentava na cadeira é que eu estava numa nave interestelar, né? E eu saía do planeta Terra e eu ia percorrer outros planetas. Caramba. Porque realmente eu tinha um hábito até ruim de trabalhar com fone, som alto. Ali eu me transportava para aquilo, para aquelas músicas, para as vinhetas, para a chamada, sabe, eu vivia mesmo aquele. Então eu me apaixonei. É uma delícia. Me fazia sentir melhor, né? E depois que eu percebi que isso provocava também emoção nas outras pessoas, mais ainda, né? A gente começou a encontrar, Leleco, eu te ouvi porque eu estava triste, te ouvi, a sua alegria e tal, é verdade. Então eu fui percebendo que eu conseguia ter um papel até social, né, com as pessoas, e isso me fez continuar também. Caramba, Leleco, qual é a diferença de um rádio do rádio do passado para um rádio de hoje? O que é que você está vendo isso? Olha, de todas as perguntas que você fez, para mim essa foi a mais difícil. Quando eu deixei a carreira de rádio, há uns 4 ou 5 anos, eu deixei até de ouvir rádio. Eu fui me dedicar a uma outra carreira que eu tenho hoje, de mercado financeiro, e eu precisava mudar a minha formação também acadêmica. Por incrível que pareça, eu me desliguei muito. Mas assim, o que é que eu acho, né? Assim, eu não acho que o rádio está morrendo ou coisa desse tipo. O que eu acho é que às vezes os proprietários ou os gestores ou profissionais, assim, eles estão demorando de entender que o veículo rádio, como tudo, ele mudou, né? Ele vem mudando. Então, o rádio, ele não é que ele não vai acabar, né? Ele vai até se modificar. Agora, quem souber fazer essa mudança mais rápido, eu acho que vai conseguir. Então, por exemplo, eu acho que o rádio hoje, o modelo de rádio que eu vejo hoje mais atual, é você mixar a imagem com som, né? Então, hoje você em dia, fazer daquele programa na rádio, um programa que você possa até mesmo transmitir pelo YouTube, você possa fazer pelo Instagram, você está na rádio, mas você tem que comunicar ao mesmo tempo com todas as redes. É verdade. E você tem que mudar também a forma de abordagem, a forma de comercialização. Sim. Né? Essa forma de vender comerciais, como era no passado. Hoje já não cabe mais para comercial de rádio, entendeu? Verdade. Então, isso mudou. Mudou né? bastante. Mudou. Vou dar um exemplo assim mais claro para algumas pessoas, se é que precisa. É exemplo do JZO mesmo. JZO, quando estava fora do rádio, ele fazia programas no YouTube, até Leandro Guerrilha. Mas um exemplo que eu gosto é assim, já desse eu vi um jornalista chamado Marcos Uchoa. Sim. Ele disse assim, cara, a televisão mudou demais. Antigamente era o seguinte, eu ia fazer uma transmissão, ele era repórter em Londres, Estados Unidos, Nova York, eu tinha que levar um cinegrafista, um auxiliar de cinegrafista, um carro, uma estrutura, link, não sei o que, para fazer a transmissão de uma gravação na rua. Cara, hoje os repórteres do mundo inteiro fazem com o celular, via Skype, via Zap, via o que você quiser. Google Meet. Imagem, e o cara manda ali a notícia e já chegou, tem sinal, já foi. Já foi, entendeu? Já era. Então é um pouco isso, assim, eu acho que essa mudança, ela já chegou no rádio, mas ela precisa chegar com mais intensidade. Verdade. Entendeu? O rádio, ele tem que voltar a ser próximo. Por exemplo, quando é que eu ando no carro? Realmente, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Boa tarde, na maioria das 17 horas. Em Salvador, eu ligo o rádio, eu não sei exatamente como é que está o trânsito. Eu moro em Lauro, quero ir para Salvador.
eu acabo indo o quê? Para Google, Isso. né? Maps, Waze, quando na verdade poderia ter uma prestação de serviço melhor. Com certeza. Né? Poderia ser programas mais focados na cidade e de tipo de ajudar a pessoa, ajudar o cidadão. Entendeu? Verdade, é verdade. Eu vejo assim, por exemplo, eu vou amanhã procurar, eu preciso tomar a terceira dose, está tendo um mutirão. Eu preciso sair procurando onde é que eu vou tomar essa terceira dose. É verdade. Teoricamente, o ideal era as rádios estarem informando até de hora em hora. É verdade. Atenção, você que vai tomar, olha, vamos lá para os lugares assim. Não tem. Se tiver um ou outro, olha lá, uma vez no dia. Você vai aonde? Vai para a internet. Aí você vai se distanciando daquele veículo. Entendeu? Verdade. Ele já não é mais tão perto para você. É verdade. Aí você vai para o celular, você vai para a internet, você vai para o Google, você vai... Tá entendendo? Então eu acho que essa mudança, essa transformação, que eu também não sei qual é a receita, eu acho que o rádio vai ter que descobrir. Com certeza. É fato, vai ter que descobrir. Verdade. Porque senão não vai conseguir ir longe. É verdade, Leleco. É um pouco isso. Verdade. É um pouco isso, assim, do que eu penso. Leleco Júnior, eu quero te agradecer, meu querido, pelo nosso papo de hoje, que realmente foi um prazer ter você aqui no quadro Vozes Marcantes e realmente viajei no tempo, viu? Viajei no tempo e eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso. Há muito tempo que, diante de toda essa trajetória, de tudo que eu projetava, e eu quero agradecer imensamente ao Paulo Gomes, que me ajudou. Eu estava comentando com ele, aliás, deixa eu mandar um abraço, daqui a pouco ele deve estar nos ouvindo, e eu estava conversando, né, com ele sobre as homenagens que eu estou fazendo, né? E aí ele falou assim, por que você não cria um quadro específico para fazer homenagem, né? Aí me veio Vozes Marcantes. E aí pronto, né? Então eu quero agradecer imensamente aí ao nosso querido Paulo César Gomes, que eu viajei, rapaz. Na época ele me fez lembrar, ele mandou uns arquivos para mim da época da 104, Bola Murcha e dentre tantos outros quadros que ele fazia, que eu me acabava de dar risada. Leleco, é um negócio incrível. Mas eu quero te agradecer, Leleco, por essa... Mas deixa eu fazer uma homenagem a Paulo Gomes. Tem quanto tempo que eu não vejo, e poxa, trabalhamos juntos tantos anos, e provavelmente foi um dos meus mais lindos colegas de trabalho. Paulo, não tinha como eu não dar risada. Caramba! Paulo, a gente fez muita coisa. Paulo, ele assumiu logo, acho que quando eu entrei ele já tinha feito algumas vezes, mas com certeza na nossa gestão ele assumiu ali o Bastidores do Carnaval, que era um programa que a gente fazia no Carnaval. Sim. Eu acho que durante anos foi o melhor programa de rádio no Carnaval, né? E ele era brilhante, ele fazia quadros de humor. Caramba! Meu Deus do céu! E o Minha Vida Novela era a produção de Paulinho. Paulinho é que produzia o conceito das histórias, seria as cartas dos ouvintes. Caramba. E é um torcedor do Fluminense, do Vitória também, de primeira linha. Eu acho que ele tá naqueles que não ia gostar do AI, sabe? Com certeza ele ia criar alguma coisa pra superar isso aí. Ele torce pro Vitória e pro Fluminense, né? Gente boa demais, tá doido. Gente boa, meu Deus do céu. Um cara espetacular. Leleco, faz muito tempo que eu não vejo. É verdade. Leleco, muito obrigada. Eu te agradeço mais uma vez por ter concedido essa entrevista aqui pra gente. E assim, eu quero deixar os nossos microfones assim ter à disposição aí, se você quiser fazer mais alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade.
Olha, eu quero te agradecer. Eu acredito que a vida nada é por acaso. Eu fico muito feliz de vocês terem lembrado da gente para fazer esse quadro, esse programa, essa homenagem. Eu é que estou feliz. Muito obrigado. Um beijo para você, para toda a sua equipe. Parabéns por esse programa. E vem muita gente linda aí que de alguma forma participou da nossa vida, essa vida que nós chamamos de história, né? É essa verdade. jornada aqui na Terra. Com certeza. E eu agradeço a você, aos seus ouvintes, por em algum momento termos nos encontrado, né, pelas ondas do rádio. Com certeza. Mas de celebrarmos a vida de alguma forma. E olha, Beijo, parabéns, obrigado e conte comigo, tá? só um detalhe que eu quero falar pra você. Você tá falando, Leleco, pra uma classe de deficientes visuais que te acompanharam. Principalmente aqui na Bahia, ó, são muitos. Ai, mande o meu beijo, meu abraço e toda a minha gratidão mesmo, e vocês não têm noção do quanto eu estou feliz hoje. Beijo Obrigada, em Leleco. todos. Muito obrigado, Leila. Parabéns pelo ótimo programa, viu? Obrigada, Leleco. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Um beijão.